Sabendo, por Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isso vos escandaliza? Que seria, por se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se tornaram para trás e já não andavam com ele. E então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém. A igreja pode se assentar. Só que eu vou pedir aos irmãos que não fechem suas Bíblias, permaneçam com ela aberta. E desde já eu gostaria de agradecer a oportunidade. Confesso para os irmãos que estou muito nervosa, porque aqui em Guadalupe é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade, então só Jesus sabe como eu estou aqui. A mão está suando frio, eu fiquei pensando: Senhor, vou mesmo ou eu recuo? Eu vou mesmo ou eu recuo? Só que eu tenho falado com o Senhor que eu não vou recuar mais. Não é mais tempo de recuar, de voltar atrás, de dizer que não. Eu preciso me lançar diante da presença do Senhor, porque o Senhor tem feito promessas, só que uma coisa assim, o Senhor tem ministrado ao meu coração há um tempo atrás, quando uma irmã foi orar por mim, e a irmã falou assim para mim, que eu estava retardando a obra de Deus na minha vida. Então, isso o Senhor tem trago à minha memória constantemente, principalmente quando eu recebo alguma oportunidade assim, porque a vontade que dá é dizer: não posso. Deixa eu ficar no meu cantinho, que é melhor. Só que isso tem vindo à minha memória, então eu entendo que isso é o Senhor incomodando, que é o tempo, que ainda que seja difícil, eu tenho que dizer: eis-me aqui, e está nas mãos do Senhor para fazer a vontade dele. Então, eis-me aqui para fazer a vontade do Senhor. Também gostaria de parabenizar as irmãs hoje, cada mamãe que está aqui presente, sabendo que cada uma possa saber que é privilegiada por estar comemorando esse dia na presença do Senhor, na casa do Senhor. Algumas com os filhos, outras talvez não estejam com os filhos aqui, mas pode crer que um dia o filho de vocês estará aqui, porque a boa mão do Senhor está alcançando cada um nessa noite. Então, e outra coisa também, foi o que a irmã disse aqui, né? Eu acho que quando nós somos mães, nós entendemos mais um pouquinho o amor do Senhor com as nossas vidas. Porque eu paro e penso assim: eu não teria coragem de entregar minha filha por ninguém. Ninguém eu não teria coragem de entregar. E o Senhor, Ele entregou o único filho dele para morrer por cada um de nós naquela cruz, né? Então, nós conseguimos entender mais um pouquinho. Então, eu não pedi os irmãos para fecharem as suas Bíblias, permaneçam com elas abertas, porque nós vamos retornar para o início do capítulo 6 de João, para nós entendermos claramente a expressão essa afirmação, essa declaração de Pedro, quando ele diz: Senhor, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós vamos entender porque tudo começa lá no início do capítulo 6. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é Tiberíades. Grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam. O Senhor, Ele foi para ali com os discípulos a fim de estar sós com os discípulos por um tempo. Porque logo após a morte de João Batista, também com a notícia de João Batista, e os discípulos precisavam de um tempo, porque eles andavam tão atarefados que talvez nem estivessem se alimentando direito. Então o Senhor, Jesus, ele tirou um tempo a sós com aqueles discípulos. Só que os planos eram estar a sós ali com os discípulos, só que quando Jesus chegou ali, chegava uma grande multidão. Uma grande multidão vinha de todas as partes. Como diz aqui, então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para essa multidão? Esse milagre
que nós vamos mencionar aqui nessa noite, ele é narrado nos 4 evangelhos. E cada um acrescenta mais um pouquinho algo. Lá em Marcos 6,34, vai dizer que aquela multidão, aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor. Aquelas pessoas vinham... Eu entendo assim, quando fala que eram como ovelhas sem pastor, vinham meio que sem direção. Elas vinham porque elas ouviram falar de Jesus. Elas ouviram falar do que Jesus estava realizando. Elas ouviram falar dos milagres que Jesus estava realizando. Então, elas vieram de todas as partes. E ainda vai mencionar que era próximo à Páscoa. Então, nós conseguimos entender mais um pouquinho aquela quantidade de pessoas. Aquela multidão que vinha de todos os lados, porque os judeus eles se reuniam anualmente para a festa da Páscoa, né? Vinha gente de toda parte. Então, nós conseguimos entender mais um pouquinho quando estamos estudando por que daquela multidão, por que daquele tanto de pessoas, aquelas pessoas ali. Então, Jesus, vendo aquela multidão, ele se compadeceu daquela multidão e o Senhor, ele pregou a respeito do reino. Ele falava ali para aquela multidão a respeito do reino, a respeito das coisas do céu e também realizava milagres. Durante aquela tarde que o Senhor estava ali com eles, o Senhor curava enfermos, o Senhor ia realizando milagres, mas o Senhor também ia falando dos céus, ia falando a mensagem de salvação, o Senhor estava ali apregoando. Quando chegou no final da tarde, já entardeceu, todo mundo percebeu que estava entardecendo e que era tudo distante, tudo era bem distante dali. Então, o Senhor, Jesus perguntou para Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? E Filipe respondeu, Senhor, 200 denários não dariam para comprar. Engraçado, né? Eu observando, Filipe já andava com Jesus, já via as coisas que Jesus realizava, já via quem era Jesus e ainda assim, quando Jesus fez essa pergunta para ele não olhou para quem era Jesus, mas ele olhou para aquela situação ali, ele olhou para as circunstâncias, ele olhou para o que estava diante dos olhos dele e falou, Senhor, 200 denários não dá. 200 denários naquela época, cada denário valia um dia de trabalho. 200 denários valia 200 dias de trabalho, assim sendo, né? Então, seria muito dinheiro e ainda que eles tivessem esse dinheiro todo, eles não achariam um local para comprar. Só que isso era um teste que Jesus fazia, porque toda vez que nós estamos estudando, lendo ali a respeito de Jesus, nós vamos ver que o Senhor, ele, em todo tempo, ele mantinha um relacionamento assim, entendeu? Um relacionamento assim com os que rodeavam, a fim deles entenderem quem ele era. Entender que ele era Deus, que ele era o Messias que estava ali. Então chega Filipe. Então chega André, irmãos, desculpa. Como eu disse para os irmãos, eu ainda continuo nervosa aqui. E chega André, irmão de Simão Pedro, e disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha, de novo, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que ele diz logo em seguida? O que é isso para tanta gente? Novamente, o que é isso para tanta gente? Ele deu a solução, mas de imediato ele já voltou atrás, porque ele também olhou para as circunstâncias, ele olhou para aquela multidão e não conseguiu entender quem era que estava ali à frente dele, que poderia fazer algo maior, coisas grandes no meio daquela multidão. E Jesus disse, manda aí assentar a multidão, manda aí sentar os homens, né? Sentaram toda a multidão ali, e a Bíblia vai dizer que aquela multidão eram 5.000 homens, só que 5.000 homens, porque as mulheres e crianças não eram contadas apenas os homens. Então, essa multidão chegaria facilmente a 10, 15 mil pessoas. Chegaria facilmente. E o Senhor, ele agradeceu, deu graças aos pães e os peixes e alimentou toda aquela multidão. Toda aquela multidão foi alimentada de forma que sobejou, de forma que sobrou. Toda a multidão ficou satisfeita, mas ainda assim sobrou.
Milagre extraordinário, né, irmãos? E aí, vai continuar mencionando que aquela multidão, quando viu aquilo, a multidão ficou, eu imagino que a multidão ficou em êxtase. Quem poderia realizar esse milagre? Esse realmente é o profeta. Só que eles entenderam a mensagem de Jesus, o milagre, de uma maneira equivocada. Eles entenderam totalmente, porque através daquele milagre, o Senhor queria se revelar a ele a sua divindade. Ele queria mostrar àquela multidão que ele era Deus, e ele queria mostrar o propósito dele ali, que era falar daquilo que ele tinha para a vida de cada um, daquilo que ele estava para fazer pela vida de cada um. Só que aquela multidão, ela se alvoroçou, ela compreendeu de forma errada e queriam tornar Jesus rei à força. Porque aquela multidão, ela estava esperando um líder. Sim, os judeus, eles estavam esperando um líder. Mas eles estavam esperando um líder político que iria tirar eles do império, do jugo de Roma. Eles esperavam um líder que, assim como Moisés tirou eles do cativeiro lá do Egito, eles esperavam a mesma coisa. Eles esperavam alguém que fosse tirar eles do jugo de Roma. Só que eles não conseguiam entender que o Senhor tinha algo muito maior para a vida deles. O Senhor queria libertar, sim, mas libertar a alma deles. O Senhor queria dar um reino, sim, como continua querendo dar até hoje, mas um reino eterno, um reino incorruptível. E eles não conseguiram entender isso. Então, o que Jesus fez? O Senhor se retirou, mandou que os discípulos se retirassem, e logo em seguida o Senhor se retirou dali. Aí, seguindo mais à frente, nós vamos pular aqui, fala a respeito daquela noite, quando eles se retiraram, a respeito da tempestade no mar. Só que nós vamos já para o dia seguinte, nós vamos pular, porque nós queremos entender claramente por que Pedro se colocou dessa forma e disse: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens a vida eterna? Então, chega o dia seguinte, aquela multidão percebe que Jesus não está mais ali, e continua chegando gente. E eles atravessam para o outro lado, atrás de Jesus. E eles vão, eu imagino eles eufóricos. Hoje tem mais pão, ontem teve. Jesus foi capaz de realizar aquele milagre, né? Então hoje nós teremos mais milagre. Às vezes aquela multidão não entendeu que aquele milagre era um milagre pedagógico, que ensinaria a eles quem era o mestre. E nós continuamos ainda hoje não entender. Às vezes nós ficamos assim, atrás de milagres, atrás do que o Senhor pode nos proporcionar, e esquecemos de ouvir as palavras de vida que o Senhor tem para a nossa vida. As palavras que nos trazem paz, as palavras que nos trazem um conforto espiritual, a palavra que nos anima, porque ficamos olhando apenas para as coisas terrenas. Olhamos somente para aquilo que está diante dos nossos olhos. E esquecemos de aproveitar aquilo que o Senhor tem falado com cada um de nós. As promessas que o Senhor tem feito para a nossa vida. E muitas vezes essas promessas não são terrenas, mas são eternas. São promessas eternas para as nossas vidas, só que nós ficamos limitados ali. Olha, Senhor, isso aqui não está legal não, isso aqui não está bem. Senhor, está faltando pão. Olha, Senhor, eu estou desempregada. Senhor, minha vida sentimental não está legal, está tudo errado. Meu casamento está um fracasso, está tudo errado. Só que em meio a essa situação, em meio a essas circunstâncias, o Senhor está nos falando a respeito de coisas eternas, de promessas maravilhosas para as nossas vidas. E nós não conseguimos ouvir essas promessas, porque estamos com os nossos olhos focados no que é terreno, no que os nossos olhos veem. Aquilo que os nossos olhos veem. Entendeu? E não conseguimos entender as promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Não conseguimos enxergar o que o Senhor tem. E aí que está, aí que entra o problema. Porque quando acontece isso, a gente não consegue ter aquela vida plena com Deus. Vida plena que às vezes nós achamos que começa lá na eternidade, quando ou o Senhor voltar e nos arrebatar, ou apenas quando tivermos os nossos corpos transformados. Não, essa vida começa aqui. Eu entendo que essa vida começa aqui quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Quando entendemos o que Ele fez por nós, quando entendemos o preço que foi pago pela nossa vida, nós
entendemos isso e passamos a ter vida plena com Deus, vida de comunhão com o Senhor. Então, mais adiante, aí a multidão chega lá do outro lado, né, atrás de Jesus. Senhor, como chegaste aqui? Engraçado que a intenção deles é o pão, né? Outra coisa, só que, tipo assim, Senhor, como o Senhor chegou aqui? Muitas vezes a gente é meio assim, para não ir direto no assunto, né? A gente dá meia volta. Senhor, como... Eles perguntaram, mestre, como chegar? Rabi, como chegaste aqui? E o Senhor, só que o Senhor é direto, porque o Senhor, ele não muda a mensagem para nos satisfazer. Às vezes nós queremos que ele mude a mensagem, ficamos ali batendo o Senhor. Olha, isso aqui não está legal, mas o Senhor, ele não muda a mensagem para nos agradar, porque a mensagem dele é de vida eterna, é de paz para as nossas vidas, e ele quer que nós entendamos isso. E nós precisamos entender isso. E o Senhor diz para eles, na verdade vos digo que não me buscais pelos sinais que vistes, mas porque comeste pão e vos saciaste. Eu paro e fico imaginando a multidão. Esfriou eles literalmente, né? Porque eles todos eufóricos, hoje tem mais pão, hoje tem mais milagre, né? Mas o Senhor diz para ele, vocês não me procuram pelos sinais, porque o Senhor, como eu disse antes, estava mostrando o sinal. Jesus estava revelando a sua divindade, mostrando que era Deus, mostrando o propósito a que veio. Jesus, e eles estavam focados nas coisas terrenas. Então eu imagino que a multidão já ficou meio assim, né? Hoje, Jesus hoje não está de bom humor, não. Ontem ele estava. Ontem ele realizou uns milagres, entendeu? Mas hoje o negócio está meio estreito. Jesus não está de bom humor hoje, não. Eu imagino logo. E Jesus continua. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. E disseram, que faremos para executar as obras de Deus? Eles pensaram logo, então existe uma solução. Se nós fizermos alguma coisa, né? Talvez a gente agrade e o Senhor volta a fazer milagres de novo. Jesus volta a fazer milagres de novo. Eu imagino que eles tenham pensado dessa forma. Só que Jesus continua dizendo, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. Eles precisavam crer, eles precisavam entender quem era Jesus, eles precisavam entender o propósito daquele milagre. Eles precisavam ouvir as palavras de Jesus acerca do reino de Deus. E eles não tinham essa fé suficiente para isso. Eles não conseguiram entender isso com clareza, porque eles estavam olhando ali, naquilo que é passageiro, naquilo que um dia vai passar, entendeu? Eles estavam focados naquilo. E ainda tem mais, aí chega mais na frente, eles perguntam, que sinal fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Irmãos, eu fiquei assim, olhando e Senhor, eles ainda queriam mais. Eles queriam que Jesus provasse que era Jesus, que era Deus. Eles queriam, ainda pediam prova, aquilo não foi suficiente para eles. Eles continuavam pedindo, que operas tu? Aí comparam Jesus com Moisés. Olha, Moisés fez cair maná do céu. É complicada a situação. A situação deles era assim, totalmente... Eu fiquei assim, Jesus precisava se revelar mais ainda. Jesus já havia se revelado. Só que Jesus continua. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Aí Jesus continua, na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus estava prometendo vida eterna. Jesus estava falando de vida para eles e mesmo assim eles não conseguiam entender. Eles não conseguiam entender a mensagem do Mestre. E continua, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E ainda assim eles não conseguiam acreditar. E ainda assim eles não conseguiam entender e começaram a dizer, mas não é esse Jesus, filho de José e Maria, a qual nós conhecemos os pais? A humanidade de Jesus eles conseguiam entender.
Só que a divindade de Jesus eles não tinham alcançado ainda. Eles não conseguiam alcançar a divindade de Jesus. Eles não conseguiam alcançar que era Deus. Porque, mais uma vez eu repito, estavam olhando para as coisas terrenas. Estavam olhando para aquilo somente que os olhos deles podiam ver. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Aí Jesus leva... Se observarmos esse diálogo entre Jesus e a multidão, Jesus ele está todo o tempo tentando trazer a multidão para o espiritual. E a multidão está todo o tempo voltando, recuando atrás. E o Senhor está chamando eles para o espiritual, falando a respeito de coisas espirituais. E eles não conseguiam entender porque eles voltavam atrás. Quando Jesus falava de espirituais, eles voltavam atrás. Falavam das coisas terrenas. Então, eles não conseguiam entender. E o Senhor, só que nós não vemos, em hipótese nenhuma, eu não consegui enxergar aqui no texto, o Senhor olhando e falando assim, realmente, eles precisam de mais um milagre, então eu vou realizar. Não, o Senhor cada vez ele eleva mais essa conversa. Cada vez mais ele vai levando para uma área espiritual. Cada vez mais ele continua falando de vida. Cada vez mais ele continua ali falando a respeito de um plano que estava oculto há muito tempo, sabe? O Senhor, ele continua ali falando. Aí o Senhor fala, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o teu sangue, não tereis vida em vós mesmo. E ali o Senhor, ele começa esse discurso a respeito de comer a carne dele, beber o sangue, e aí novamente eles vão literal, de forma literal, eles entendem que Jesus estava falando em se cortar e distribuir um pedacinho para cada um. E aí só que tem um problema também, né? Na cultura judaica, o judeu não podia nem sequer tocar em sangue. Aí Jesus fala a respeito de comer a carne, beber o sangue. Aquilo trouxe um incômodo para eles. Eles começaram a se incomodar, a murmurar, como pode esse dar a sua carne? Como pode esse? Só que eles não conseguiam entender que quando Jesus estava falando a respeito disso, ele estava falando de um alimento espiritual. Ele estava novamente levando o povo para uma atmosfera espiritual, levando um povo a entender que as prioridades espirituais são mais urgentes do que as carnais. O Senhor, ele estava falando de uma reconciliação do homem com Deus. O Senhor, ele estava mostrando aos homens um plano oculto há muito tempo. Um plano para salvar a humanidade, um plano para reconciliar a humanidade com Deus. E eles perderam essa oportunidade, sabe? De ouvir essas palavras de vida, porque o Senhor mesmo disse, as palavras que eu digo são palavras de vida. As palavras são palavras de vida. E era isso que Jesus queria dar. Vida. E vida com abundância para cada um. Vida e uma vida plena com cada um. Só que eles estavam limitados àquela situação. Aí, sabe, sempre existe uma preocupação. Quando eu tenho a oportunidade de trazer uma mensagem, de falar do amor de Deus, eu fico preocupada como vai ser entregue a mensagem, como as pessoas vão receber a mensagem. Fico preocupada com tudo isso. E teve um dia que eu estava estudando essa palavra aqui para hoje. Estava estudando para hoje. E quando eu acabei de estudar, eu dobrei meus joelhos e comecei a orar. Quando eu comecei a orar e falando com Deus, dobrei meu joelho e comecei a falar com Deus. E o Senhor, quando eu comecei a falar com Deus, o Senhor me mostrou, me levou para um tempo que eu estava exatamente como essa multidão. Eu estava no meio da multidão, engraçado, né? A gente recebe a palavra do Senhor, vai ministrando também, vai tratando a gente também. A gente está aqui para falar, mas o Senhor trata primeiro com a gente. Porque quando eu dobrei meus joelhos ali para falar com o Senhor me mostrou um tempo que eu estava como aquela multidão. Estava murmurando por tudo e esse tempo não é muito distante, não. É um tempo recente até. Eu estava na presença do Senhor, como aquela multidão estava ali com Jesus, e a Bíblia vai dizer que alguns discípulos deixaram Jesus por causa do discurso, porque acharam um discurso duro demais. Aquele discurso não estava alimentando o ego deles, o Senhor não estava fazendo o que eles queriam, porque nós sempre somos assim, queremos que o Senhor faça do nosso jeito, como a gente quer, na hora que a gente quer, entendeu?
É assim. Então, o Senhor, Ele me fez me enxergar no meio daquela multidão. Há um tempo atrás, quando eu tudo ficava questionando, Senhor, olha, eu estudei, eu fiz, aconteci e não está acontecendo do jeito que eu quero. Senhor, olha, essa situação, as portas não se abriram do jeito que eu imaginei que ia se abrir. Senhor, para mim nada dá certo. Eu ficava falando o tempo todo assim com o Senhor, Senhor, nada para mim dá certo, para outras pessoas não, por que para mim não dá certo? E ficava nessa murmuração com Deus direto, e estava aqui na casa dele, estava aqui dentro fazendo a obra dele, mas estava assim, questionando por que não, porque não acontecia do jeito que eu queria, porque eu batia nas portas e as portas não se abriam do jeito que eu imaginava que tinha que ser. E o Senhor me levou para esse tempo. Me fez entender que um tempo atrás eu estava como aquela multidão. E nesse mesmo tempo o Senhor estava me fazendo promessas. Olha, eu tenho isso para a tua vida, eu tenho um ministério para você, eu tenho algo para você, eu tenho algo para a tua família. O Senhor vinha fazendo essa promessa há muito tempo. Olha, eu tenho isso. Só que eu não conseguia entender, eu não conseguia enxergar, porque eu estava como a multidão só olhando para as coisas materiais, terrenas, o que é passageiro. E não conseguia ouvir as palavras de vida que o Senhor ministrava. Um dia aqui mesmo, nessa igreja aqui, eu vim para um evento que o pastor Alexandre fazia, aqueles do dia todo. Eu esqueci o nome, né? Um dia com Deus. Isso, eu vim. Só que naquele tempo eu estava dessa forma aí, exatamente dessa forma. E eu lembro como se fosse hoje, quando chegou no finalzinho do evento, estavam ministrando todo mundo e o pastor queria que todo mundo fosse ministrado aqui na frente. E eu fugi. Eu estava tão murmurando tanto, tão assim, que eu não queria nem ouvir nada, entendeu? E fui lá para trás, fiquei lá atrás, não queria. Só que aí a irmã insistiu, não, você vai, Deus tem algo para você. Eu, não vou, não posso, não tem como, estou cuidando da minha sobrinha. Ela, não, eu vou cuidar da tua sobrinha, você vai. E quando eu vim aqui na frente, Deus falou bem claro para mim. Deus falou exatamente, quando você se colocar na posição que eu quero, as coisas vão acontecer. Eu não me esqueci de você, só que você precisa se colocar na posição que eu quero, que as coisas vão acontecer na sua vida. Eu ouvi aquilo, eu chorei, mas mesmo assim ainda não foi logo de imediato, ainda demorou um tempo, ainda fiquei ali debatendo, ainda fiquei ali, sabe, murmurando, ainda fiquei ali questionando, ainda fiquei ali querendo só aquilo que é passageiro, só aquilo que é terreno, só falando, Senhor, meus sonhos não se realizaram. Senhor, os meus sonhos não se realizaram. Ficava o tempo todo falando, Senhor, o tempo está passando, ó. Já fiz 30 e nada. Ficava nessa contagem. Só que essa contagem me fazia mal. Como eu acredito que fez mal para aquela multidão também. Porque não dormia direito, não tinha paz, ficava ansiosa, tinha crise de ansiedade, minha pressão subia, tudo porque eu não conseguia ouvir as palavras que o Senhor estava me dizendo e ter uma vida plena com Deus. Ter esperança naquilo que o Senhor estava falando para a minha vida, estava prometendo para a minha vida, porque o que o Senhor tem para cada um de nós é além do que os nossos olhos podem ver. Nós nos prendemos nós nos prendemos nas coisinhas e esquecemos daquilo que o Senhor tem para a nossa vida e ficamos ali naquela situação, complicado, sem ter uma vida plena com Deus. E eu entendo que foi dessa forma que aconteceu ali com aquela multidão. A multidão ficava ali e não conseguiu entender. O Senhor estava falando de comer a carne, beber o sangue. Senhor, esse discurso é duro demais. Quantas vezes nós achamos também que o discurso é duro demais? Porque nós queremos uma mensagem que agrade os nossos ouvidos, que o Senhor fale só coisas que agrade, sabe? Só que o Senhor, Ele tem preocupação de trazer palavras de vida para a nossa vida, ainda que ela não agrade, ainda que ela seja doída, porque muitas vezes dói, porque nós precisamos renunciar. Nós precisamos renunciar para estar no centro da vontade do Senhor, para estar à disposição do Senhor. Nós precisamos muitas vezes renunciar, só que nós não queremos e dizemos, Senhor, dura esse discurso, quem é que pode ouvir? Senhor, esse discurso está doendo demais, como eu vou ouvir esse discurso? Glórias a Deus. Só que aí, Jesus, ele vira para os seus discípulos, ele vendo que uma parte da multidão já estava voltando atrás. Alguns dos discípulos já não seguiam mais. Discípulos, irmão, quando fala discípulos não é apenas aquela multidão que estava a primeira vez ou a segunda na presença de Jesus. Era alguém que já andava com ele.
Era alguém que já tinha um relacionamento com ele. Era alguém que já tinha visto os milagres de Jesus. Já tinha visto Jesus se mostrando a sua divindade, revelando a sua divindade, revelando o propósito, revelando o seu propósito, o propósito de salvação para a humanidade. E ainda assim eles estavam recuando. Então Jesus ele vira para os 12 e pergunta: glórias a Deus, quereis vós também retirar-vos? E aí que entra Pedro, movido de pura fé. Eu imagino assim, que para Pedro também não foi fácil aquele discurso, não. Será que foi fácil? Será que ele entendeu de cara aquele discurso? Eu imagino que não. Também para ele foi complicado. Era judeu. Judeu não podia tocar em sangue, sequer beber. Para ele também talvez não tenha sido fácil aquele discurso. Só que Pedro, movido por pura fé, e já tinha entendido o plano que Deus tinha para a vida deles, Pedro diz: Senhor, para onde iremos? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, como se Pedro dissesse assim: não, Senhor, o discurso está difícil, o discurso está duro de ouvir, mas daqui eu não saio. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque eu já entendi que só tu tens as palavras de vida eterna. Então, que nessa noite nós possamos ter a mesma fé de Pedro. Ainda que o discurso esteja difícil, ainda que nós não estejamos entendendo hoje, porque muitas vezes nós não entendemos agora, mas na frente nós vamos entender os planos do Senhor, nós vamos entender o que o Senhor, mas precisamos insistir em estar na presença do Senhor e entender que na presença do Senhor é o melhor lugar para a gente estar. É na presença dEle, é o melhor lugar que podemos estar. E Pedro, ele entendeu aquilo com clareza, de forma, eu imagino, quando eu leio, eu fico até imaginando a cara de Pedro, assim, de espanto. Não, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu consigo até imaginar a cara de Pedro, o desespero, eu imagino assim, um desespero, sabe? Não, eu entendi que aqui o Senhor tem palavras de vida eterna, como eu vou me retirar? O discurso está doendo agora, o discurso não está agradável agora, Senhor, mas eu sei que o que o Senhor tem para mim é maior. Eu sei que o Senhor tem para mim vai além disso tudo aqui. Eu imagino Pedro dessa forma, entendeu? Aleluias, glórias a Deus. Como eu disse, às vezes nós entendemos, não temos a vida plena com Deus, porque entendemos que a vida plena com Deus começa apenas na eternidade. Mas, como eu disse, o apóstolo Paulo disse que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Glórias a Deus. E com Jesus nós temos vida e vida em abundância. Então, nós já começamos a experimentar essa alegria aqui. É no momento que eu aceito Jesus como o meu Salvador, quando eu entendo a mensagem da cruz, quando eu entendo a reconciliação, quando eu entendo o que Jesus fez por mim, o que estava planejado há muito tempo. E Jesus fez por mim, quando eu entendo que o Senhor, Ele se entregou por mim, eu começo a ter vida com Deus, eu começo a ter uma vida plena, já experimentando alegrias futuras, já experimentando um pouquinho mínimo. Aí eu paro e penso, nossa, se aqui, quando nós entendemos a mensagem, tudo fica difícil, só que nós entendemos a mensagem, estamos nos gloriando no Senhor. Imagina quando o Senhor voltar a buscar a tua igreja, transformar o que é corruptível em incorruptível, que glória será estarmos para sempre na presença do Senhor. E é isso que o Senhor tem prometido para cada um de nós. A mensagem não mudou. Às vezes nós achamos que a mensagem mudou, o tempo passou, né? A mensagem mudou, a mensagem já não é mais essa. Só que a mensagem continua a mesma. O Senhor continua falando de vida e vida com abundância. O Senhor continua falando de vida e vida eterna. O Senhor continua falando de vida plena com Ele. O Senhor continua falando de intimidade com Ele. E o Senhor tem chamado a cada um de nós para estarmos desse jeito, nessa noite, nos lançando na presença do Senhor, entendendo quem Ele é de fato na nossa vida, o que Ele tem feito de fato para cada um de nós, o que Ele fez naquela cruz por nós, quando Ele morreu ali naquela cruz, se entregou, se doou, despiu-se da sua glória por cada um de nós. A mensagem continua a mesma, o Senhor continua falando. E que nós venhamos entender aquilo que o Senhor tem falado conosco.
E que o Senhor venha continuar ministrando ao nosso coração as palavras de vida eterna. E eu vou convidar a igreja, com a permissão do pastor, para se colocar de pé. Nós vamos orar.